Santo de Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por essa noite, Pai, maravilhosa, que o Senhor nos permitiu, Pai, estar aqui na Tua casa, Pai, na Tua presença, Pai. Recebe o nosso louvor, nossa adoração, e agora, Pai, a Tua palavra, meu Deus, usa a Tua serva para falar no nosso coração, meu Deus, porque o Senhor tem mais e mais para falar no nosso coração, meu Pai. Vai passar a semana inteira com esse gostinho de colocar novamente para ouvir a Tua palavra, porque é sempre bom estar na Tua casa, na Tua presença. Como diz a Tua palavra, vale mais um dia na Tua presença do que mil e um em outro lugar. Eu te agradeço, meu Pai, por esse momento. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias, né? Jeremias capítulo 12, olha aí, viu? Deus confirmando. Jeremias 12, aleluia. Eu ainda ler a partir do 7, mas tem alguns versículos anteriores que eu quero trazer para a nossa meditação. Jeremias 12, que a epígrafe diz a prosperidade do ímpio. Jesus amado. Amém? Todos acharam? Que diz, posso ler? Achou mais? Esperar um pouquinho. Que diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízes, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os e eles se enraizaram, crescem, dão também fruto, chegado está a sua boca, porém longe de suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matador e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade do que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Amém? Se sentar, glória a Deus. Estive meditando nessa palavra e o nosso irmão Claudinei trouxe, né? Também sobre Jeremias. E nós vimos que na palavra oficial foi falado que ele foi escolhido desde o ventre, né? Desde o ventre de sua mãe. Ele sofreu a ponto de querer desistir. Por quê, irmãos? Porque acontecia a mesma coisa que acontece no tempo de hoje. Como eu falei para os irmãos no início, o mundo não mudou, apenas se multiplicou a maldade, a violência e a iniquidade. E Jeremias está aqui falando com o Senhor acerca da prosperidade do ímpio. Por que o ímpio prospera? Porque aparentemente, né, parece que o ímpio tem paz. Você já fez esse tipo de questionamento alguma vez na tua vida? Eu já fiz, não sou sincera a falar que no momento de muita indignação eu já questionei isso para Deus, né? Por que o ímpio, o que é o ímpio? Aquele que comete impiedade, né? Que não vive uma vida piedosa, que não teme a Deus. E naquele cenário de Jeremias, quem eram os ímpios, irmãos? Era o povo que era inimigo de Deus, os filisteus, os egípcios, né? Esse povo que se levantava contra a nação de Israel, contra a nação de Deus. Então é sobre esse povo que Jeremias está falando. E se você olhar para o Egito era próspero. Se você olhar para os filisteus eram prósperos. Era ou não era?
Então isso traz uma indignação. Ele começa a questionar a Deus, e outros também já questionaram a Deus sobre isso. Davi já questionou, Asaf questionou, Abacuque questionou. A Bíblia diz que Asaf questionou acerca da prosperidade dos ímpios, e ele declarou que ele quase se desviou. Quase se desviou, foi, irmão? Porque ele olhou para a prosperidade do ímpio e sentiu uma indignação, e ele quase se afastou do caminho de Deus. E ele só retornou quando ele pisou na casa do Senhor, e aí ele foi convencido acerca do destino dos ímpios. Isso é algo, irmãos, que parece que não nos afeta, mas nos afeta sim. Nos afeta. Porque às vezes, irmãos, a gente está fazendo tudo certinho, né? A gente teme a Deus, a gente procura ter uma vida reta, íntegra diante de Deus, não é assim? A gente busca agradar a Deus mesmo nas nossas falhas, nas nossas fraquezas que nós temos, e às vezes parece que a gente não vive a prosperidade ou o resultado que esperamos. E às vezes a gente olha para o lado e vê aquele que não agrada a Deus, que não teme a Deus, prosperando de maneira abundante. O que nós precisamos compreender, irmãos, verdadeiramente, é que se nós tirarmos os olhos do Senhor por algum momento e começar a reparar na aparente prosperidade do ímpio, quem vai perecer somos nós. Eu tenho que olhar para a fidelidade de Deus, para o agir de Deus, porque a própria Bíblia declara que o sol nasceu para todos, justos e injustos, para os bons e para os maus, para os perversos e para aqueles que temem a Deus. Então, isso faz parte da soberania de Deus. Só que quando Jeremias faz essa pergunta a Deus a respeito da vida desses que vivem uma vida aparentemente boa, mesmo desprezando a lei de Deus, mesmo tramando a morte de pessoas justas, nós vemos que esse tipo de questionamento Deus não se agrada, porque Ele é soberano, irmãos. E além de Ele não se agradar, esse tipo de questionamento enfraquece a nossa fé, sabia? Por esses dias eu preguei sobre o Salmo de Asaf lá no Sol Nascente. Falei sobre esse mesmo tema, a prosperidade do ímpio. O pessoal estava escutando, foi numa quinta-feira. Estava todos lá, a família do pastor Exídio. E aí, eles estavam só escutando. Davam glória na igreja, né? E aí eu preguei, eu falei, se eu direcionar essa palavra, eu preguei. Aí quando a gente entrou no carro, que a gente foi levar o Guilherme embora, né? A gente estava carregando o Guilherme, porque ele morava, né? Agora ele mora com a esposa, mas ele morava com a mãe dele antes. E aí ele falou no carro, pastor, essa palavra falou demais comigo. Falou muito, muito, muito. Porque esse Salmo de Asaf fala que não só que ele se indignou, mas ele teve uma certa inveja, né? Ele invejou a prosperidade do ímpio. Olha só, nós que temos tudo, né? Nós somos filhos do Rei, filhos do Todo-Poderoso, temos o céu como herança, né? Temos a vida eterna, irmãos, como herança. Ainda pode passar algo na nossa mente, no nosso coração. Eu nem imaginava que aquela palavra estava falando com ele. E ele falou, pastor, a palavra falou demais comigo. Foi todinha para mim essa palavra. Por quê? Porque, de certa forma, ele estava indignado ou invejando a prosperidade do ímpio. E a gente vê, irmãos, uma ferramenta hoje em dia terrível, né, que é a internet. Ela tanto é boa para as coisas boas, mas também é ruim para as coisas ruins. E nós vemos, irmãos, pessoas mostrando ali a sua prosperidade, a sua felicidade, né? E pessoas que nós sabemos, nós vemos que são pessoas que não temem a Deus, que desagradam a Deus, pessoas, irmãos, que não servem ao Senhor, que desprezam a sua lei. Então, quando a gente dá margem a esse tipo de conflito, a nossa alma se perturba, a nossa fé se enfraquece, e nós corremos um grande risco de nos desviar da verdade de Deus. Nós corremos esse risco. Porque
É uma influência que entra dentro do nosso coração. E essa influência estava no coração de Jeremias, o profeta. Olha só, para ele tentar desviar do foco. Nós temos que crer no seguinte, irmãos, que a justiça de Deus é incorruptível. Ela não se corrompe. Então, ao invés de olhar para a prosperidade do ímpio, ao invés de olhar, irmãos, para aquele que não teme a Deus e aparentemente está vivendo uma vida de paz e felicidade, eu preciso olhar para a justiça divina, que é incorruptível. Porque nós estamos em busca dessa coroa, da incorruptível, não da corruptível. Porque a coroa do ímpio nessa terra, os lauréis do ímpio nessa terra, aleluia, a glória do ímpio nessa terra é corruptível. É aquilo que Jesus falou: a caça, a ferrugem e o ladrão, a caça, a ferrugem vai corroer e o ladrão vai minar. Mas o nosso tesouro não, igreja. O nosso tesouro está no céu, onde a traça e a ferrugem e o ladrão podem tocar. É a nossa coroa incorruptível. Por que coroa incorruptível? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós vamos receber a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da vitória. Aleluia. Paulo falou sobre isso. Então, Jeremias se enfraqueceu, irmãos, por causa disso. Ele olhou para as outras nações, ele olhou para os filisteus, ele olhou, irmãos, para as nações que tinham ali uma certa prosperidade e batalhavam contra a nação de Deus. E eu preciso olhar para a justiça de Deus agora. Quando eu olho para a justiça de Deus, eu compreendo que todo aquele que pratica o mal, cedo ou tarde, prestará conta dos seus atos. É cedo ou tarde. Por quê, irmãos? Deus é longano, Deus é misericordioso, Deus não trabalha no nosso tempo, Deus tem o tempo certo de trabalhar. E eu costumo dizer, até postei um vídeo esses dias, esse vídeo viralizou, mas não era meu vídeo não, irmãos. Postei porque realmente a menina foi bem coerente na fala dela. Que a pior coisa que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é tirar o pé do freio. É deixar a pessoa fazer a própria vontade. É deixar de disciplinar essa pessoa. E nós temos que dar glória a Deus, irmãos. Porque Deus está com o pé no freio das nossas vidas. Porque nós não somos tão maus como poderíamos ser. Porque nós tememos a Deus. Porque nós temos o Espírito Santo, aleluia. Porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E nós não queremos entristecer o Espírito. Nós não queremos, irmãos, fazer de Deus um fantoche. Não, pelo contrário. Nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o reverenciamos com a nossa vida. Ainda que pareça sem cair. É ou não é? Ainda que pareça que a gente está em desvantagem. Olha só. Mas existe uma promessa na Bíblia, Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril. Você que ainda não deu a luz, você que ainda não sentiu dores de parto, é a mais linda promessa que tem na Bíblia. Para mim, é a mais linda promessa, porque ele fala: você que é estéril, que não deu a luz, olha só, você que está em desvantagem, você que ainda não sentiu dores de parto, os teus filhos serão em maior número do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aí ele vai completar a promessa dizendo assim: alarga a sua tenda, estende a sua cortina, fixa bem as suas estacas, porque você transbordará para a direita e para a esquerda, aleluia. Você
sondar o nosso próprio coração. Eu não posso sondar o coração dos irmãos, é só o Espírito Santo que pode, mas eu posso pedir auxílio do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, sonda o meu coração, esquadrinha o meu pensamento, aleluia, investiga as minhas intenções. Davi orou e ele disse: vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. Aleluia. Quando a Bíblia fala de caminho, a Bíblia está falando de pensamento. O que nós temos pensado tem tomado conta da nossa mente agora. Eu preciso entender que a justiça de Deus é incorruptível. E o meu foco deve estar na minha vida espiritual e nas recompensas eternas que a obediência e a fidelidade de Deus nos dá. Não sabemos por que o ímpio prospera. Deus nunca se explicou por isso, e Ele nem deve, porque Ele é soberano. Ele é soberano na criação. Ele é soberano na salvação, irmãos. Ele sabe quem Ele salva. Então, quando Jeremias indaga ao Senhor, isso aqui é inútil, porque aqui no 5, no verso 5, Deus fala assim: se te fatiga, se te cansa correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Ó, Jeremias, enquanto você está olhando para a prosperidade do ímpio, você não consegue enxergar aquilo que eu quero entregar nas tuas mãos, o nível que eu quero te levar. Se Ele é o dono do ouro e da prata, o dono de todas as coisas, se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás a enchente do Jordão? Se eu estou te dando uma pequena missão, você não consegue focar naquilo que eu estou colocando nas tuas mãos, como eu vou te colocar em lugares maiores? Como que eu vou te dar missões maiores? Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Como que eu vou elevar o teu nível se num pequeno probleminha você não consegue focar na fé, focar na minha justiça, focar na minha promessa? Aleluia. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus é maravilhoso. Olha só que revelação. Então ele está, irmãos, achando que estava passando pela pior luta, porque o ímpio estava prosperando, as nações estavam prosperando ao redor dele. Mas a resposta de Deus foi bem clara. Se diante de uma pequena adversidade ele estava assim, quem dirá diante de uma grande adversidade? Que o Senhor nos coloque em adversidades, irmãos, para fazer com que a nossa fé se aperfeiçoe. Se aperfeiçoe. Tiago fala muito sobre isso. Sejais, pois, alegres quando passares por diversas provações, porque a prova da sua fé produzirá frutos, perseverança, esperança, paciência, fé, para que você seja perfeito, aperfeiçoado. Aleluia. Deus não responde murmuração, igreja. Deus não responde choro. O choro, a lamentação existe sim, para que a gente possa se conscientizar daquilo que precisamos fazer, mas Deus responde fé. Aleluia. Quando eu me coloco de pé, eu não fico me lamentando pelos cantos por causa de uma situação de um sofrimento, não. Eu olho para cima, eu olho para o alto, eu olho para a promessa, eu olho para Deus e eu creio que Ele é poderoso. Não só poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele muda a história, aleluia. Ele vira um cativeiro. O próprio Jó estava ali, irmãos, no caos, na maior calamidade de sua vida. E num momento ele olhou para cima, mesmo diante de todo aquele cenário de caos, de vergonha, de opróbrio. Quando ele olhou para cima, mesmo na sua fraqueza,
fraqueza, com seu corpo coberto de chagas, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória! E que por fim se levantará sobre ele. Aleluia! O que ele está declarando? Eu sei que a justiça de Deus é incorruptível. Aleluia, Jesus. É tão tremendo, irmãos, quando a gente tem essa sabedoria, esse discernimento nas nossas vidas. Então, Deus deu uma resposta a Jeremias para que ele pudesse refletir. Qual seria a sua reação diante de adversidades maiores? Então, as perseguições que ele estava sofrendo até então não eram nada comparáveis ao que se levantaria no futuro contra ele. E quem desanima, irmãos, perante a gravidade de um problema, como poderá alcançar a salvação? Por quê, irmãos? Se a gente desanima perante um problema que nem é tão grande, porque Jesus pagou, quitou a dívida do nosso pecado, quitou a nossa dívida, né? Venceu a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se eu estou diante de Cristo, estou debaixo do sangue de Cristo, a morte não pode me cobrar nada. Ela não vai poder cobrar o salário dela, porque eu recebi o dom gratuito, a vida eterna, aleluia, o presente de Deus. Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos: se eu desanimo por qualquer problema, como eu posso alcançar a salvação? Porque, irmãos, a salvação exige de nós uma batalha interior muito maior. Existe uma batalha interior que é muito maior do que os problemas externos. Você já parou para pensar nisso? Que os problemas externos não se comparam à batalha interior que você vive para permanecer salvo. Você já pensou sobre isso? Então eu tenho que me preocupar com a minha salvação. Eu tenho que focar na vida eterna, aleluia. Eu tenho que focar nas coisas eternas. Eu tenho que focar, irmãos, naquilo que Jesus fez na cruz. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós olhávamos para Ele, como diz a profecia, e achávamos que era Deus que estava castigando Ele. Deus estava castigando Ele. Reputávamos por aflito e oprimido de Deus. Não, mas não foi isso. Não é porque Deus estava castigando Ele, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Aleluia. Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. As pessoas olharam para Jesus, os religiosos: Deus está castigando ele. Não. Ele foi ferido por causa de nós, aleluia. Dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Então a salvação é garantida por causa de Jesus. Se nas lutas comuns da nossa vida nos mostramos enfraquecidos, como vamos conquistar as bênçãos espirituais? Jesus conquistou muitas coisas na cruz. Ele conquistou a nossa salvação, a nossa cura, o perdão, venceu a morte, e Ele conquistou as bênçãos espirituais, que estão nas regiões celestiais. É por isso que a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Quem é o campeão da fé? Jesus. Ele venceu pela fé o pecado, a morte, todos os que eu já citei aqui. Então eu sou mais do que vencedor, independente dos problemas, independente das circunstâncias, independente do sofrimento, aleluia. Eu sou mais do que vencedor porque eu venço com Cristo. Ele venceu. Então, se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor.
coisa, irmãos. Eu não posso me deixar abater, enfraquecer por causa das coisas terrenas, comuns da vida, do cotidiano, problemas, batalhas. Porque eu preciso conquistar as bênçãos espirituais. Aliás, conquistar não, ter acesso. Porque Jesus já conquistou. Eu preciso ter acesso. Ter acesso. É o que falta. Porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados. E as nossas bênçãos estão neste lugar. Regiões celestiais. Aleluia. Então, às vezes, eu fico focado no problema e deixo de ter acesso. Aleluia. As bênçãos espirituais. Você está compreendendo essa mensagem, irmãos? Você está compreendendo essa palavra? Aleluia. Você consegue levar a tua mente, aleluia, e alinhar a tua mente a essa palavra nessa noite, para que você saia daqui vitorioso, para que você saia daqui convicto, aleluia, da tua vitória, porque eu creio, aleluia, eu creio, Jesus. Então, por falta de firmeza e perseverança, muitos têm naufragado na fé. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas 21, 19. Vamos ver o relato de Lucas aqui. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Capítulo 21, verso 19. Olha, eles estavam com Cristo, hein? Fisicamente, né? Fisicamente. Obrigada, Jesus. Que diz assim, aquilo que eu falei, né? Na vossa paciência possuí as vossas almas, na vossa perseverança ganheis as vossas almas. Olha que palavra bonita, irmãos. Antes ele fala sobre olha só, ele está falando sobre a perseguição que os discípulos sofrerão por causa do nome de Jesus. De todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. E no 19, na vossa paciência, na sua perseverança, irmãos, você possui a tua alma. Pois agora eu possuir a alma. É a minha alma não me dominar, mas eu tenho autocontrole, autodomínio, autogoverno pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu não persevero, a minha alma se entrega ao sofrimento, à dor, às angústias. Não preciso perseverar. Porque eu sei que existe a justiça de Deus, ela não falha. Aleluia. No tempo certo, na hora certa, o Senhor vai fazer. Então, persistir até o fim, independente das circunstâncias, é uma das principais características do vencedor. Então, para vencer, tem que ir até o fim, né? Como que a gente chega na linha de chegada lá? Como que o jogador, o corredor, né, aquele que corre, vai vencer se ele parar na metade do caminho? Não tem como vencer, irmãos. Para vencer, eu preciso ir até o fim. E a gente tem que estar, nós temos que estar, convictos disso, dessa perseverança. Não, eu vou até o fim, porque eu sei que no fim terá vitória. Mateus 24, 13. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor tem se esfriado, pelo aumento da maldade, não é? Nós vimos aí, ó, essa semana, o rapaz que levou um tiro, conservador, cristão, que dava palestra nas faculdades, a menina, a moça que entrou dentro do metrô, foi ali, esfaqueada ali, do nada, o aumento da maldade, não recebeu ajuda, muitas pessoas dentro do vagão, ninguém ajudou aquela moça. A moça morreu dentro do vagão, sangrando até a morte. Quem viu? A moça lá, a ucraniana, você não viu? Entrou dentro do vagão, o rapaz que estava atrás dela, o negro, foi ao outro lado, abriu o canivete, passou no pescoço dela, um monte de gente no vagão, ninguém ajudou ela. Morreu dentro do vagão. E logo em seguida,
Um rapaz que deixou a esposa, os filhos, um homem que estava ali, irmãos, falando de Cristo, orientando os jovens, aconselhando os jovens. Olha aí a maldade. O amor tem se esfriado. E muitos comemorando a morte dele. Não foi? Muitos comemorando e aplaudindo. Não foi diferente com Jesus, irmãos. Jesus na cruz. Quando Pôncio Pilatos falou: olha, é Páscoa, eu posso liberar ele, vocês deixam liberar ele? Não! Crucifica Jesus, solta Barrabás. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Não é assim? Mas nós estamos aqui, irmãos, não pautados na justiça terrena ou na maldade terrena, não. Nós somos seres espirituais, nós estamos ligados no alto, nós estamos conectados com o alto, com Deus, com o trono de Deus, onde a Bíblia diz que a base do seu trono é justiça, mas à frente dos seus olhos vai a misericórdia. Aleluia. Então olhe para a justiça de Deus essa noite. Olhe para aquilo que Ele pode fazer. Glória a Deus. Então Deus alerta Jeremias a não confiar nem mesmo em seus parentes mais próximos. Olha o que Ele fala no 6. Porque até os teus irmãos, Jeremias, e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Olha só. Era difícil para ele, né? Porque ele tinha os inimigos de Israel e os inimigos dentro da própria casa. E Deus não mentiu para Jeremias, né? Deus falou a verdade. Amém, Jeremias? Está escrito para você. Mas eu sou contigo. Porque eu te escolhi lá no ventre da sua mãe. Eu te escolhi quando você ainda não tinha nem se formado. Você era uma massa informe. Você era um invertebrado. E eu já havia te escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Até a família nem iria agir traiçoeiramente contra ele. Deus permite que nós enfrentemos decepções, traições, rejeições, para que não venhamos depender de homens. Verdadeiramente eu tenho aprendido isso. Não dependa de homem. Jeremias fala: maldito o homem que confia. Eu acho que é 19, se eu não me engano. Se não for, alguém me corrige. É isso não. Maldito o homem que confia no homem e que faz da sua força o seu braço. É alguma coisa assim, né? Aleluia. Porque Deus está nos ensinando a depender dele. Aleluia. A depender daquilo que é invisível. Esse dia eu estava falando uma coisa interessante comigo lá em casa. Ela falou assim: nossa, como que pode, né? A gente crê num Deus invisível, né? Que a gente não vê. Porque o padrão tem o Deus dele, né? Os padrões. Os espíritas têm os deuses dele. Como diz o pastor, Deus capiroto deles. Nós temos um Deus invisível, mas por quê? Porque a fé é pela fé. Glória a Deus. E foi essa resposta que eu dei para ele: é fé, né? Claro que ele tem que ser invisível, porque eu tenho que crer nele pela fé. Fé é o fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que eu não posso ver. E a Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, os homens deram testemunho da existência de Deus, do poder de Deus, de que a palavra de Deus pode se materializar, aleluia, se cumprir. A palavra de Deus se cumpre. Então que nessa noite, né, a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Eu acredito que o Senhor está nos ministrando algo nessa noite, esse primeiro dia da semana, para que a gente possa enfrentar a semana. Eu acredito que o Espírito Santo está ministrando no meu coração acerca dessa palavra. Vou eu te livrar da tentação. Vou eu te livrar da tentação. Porque quando a Bíblia fala de tentação, não é uma tentação mérito pecaminoso e moral, não. Nós somos tentados, irmãos, a mudar de foco. Nós somos tentados a nos esquecer que existe um Deus que habita no seu alto e sublime trono e que rege esse universo, irmãos. É dessa tentação que o Espírito Santo está falando.
Vou eu livrar vocês esta semana de toda tentação, aleluia, de toda tentação do diabo, que ele é ardiloso, irmãos. Ele é ardiloso. Ah, mas eu não estou cometendo um pecado imoral. Não, ninguém aqui está cometendo um pecado imoral. Mas existem tentações que muitas vezes vêm nas nossas vidas, irmãos, para desviar o nosso foco, para fazer a gente se esquecer de onde nós viemos e para onde voltaremos, aleluia. Então o Espírito Santo quer nos fortalecer com essa palavra, para que quando vier a tentação você se lembre dela e você possa guerrear com a palavra e declarar: eu sei que a justiça divina é incorruptível. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Não age pela força do seu braço. Ei, o Espírito Santo está trazendo uma alerta para nós essa noite. Eu não sei para quem é esse recado, aleluia. Eu não sei se é no seu trabalho, eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é conflito interior, mas o Senhor, o Espírito Santo, Ele manda dizer a esta igreja nessa noite: não haja pela força do seu braço. Eu, o Senhor, falarei por ti, aleluia. Não haja, mesmo que você veja uma injustiça. O Senhor está falando aqui. O Espírito Santo. Não haja. Existem momentos que nós temos que agir, mas no momento agora não haja. Porque você vai ver a mão forte do Senhor, o braço forte do Senhor, o agir do Senhor. Lembra, você serve a um Deus vivo e poderoso, que peleja a tua causa. Aleluia. Apenas confie nele, confie na justiça dele, confie na soberania dele. Glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé. Pastor Enéas, vem aqui por gentileza, pastor, fazer o encerramento. Pastor veio direto do serviço, né? Que Deus venha dar aí graça ao nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só o amor de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Já deram glória misturada com aleluia, né? Desde as 7. Deus continue abençoando as nossas vidas. Amém? Vamos clamar ao Pai, soberano e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Senhor, nos encontramos na Tua presença. Obrigado, Pai, por esses momentos, Senhor, ao qual, ó Pai, Tu nos dá o privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença, adorando ao Teu nome, glorificando a Ti, Senhor. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado
guardando o retorno de cada um para os seus lares, meu Pai, abençoando a família, a parentela de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Faz a conchinha, junta as mãos para não cair no chão, para levar para casa. Aleluia. Que o grande amor